galera, estamos aqui no Pod Eva para mais um podcast. Estou aqui com a Gabriela Rios. Vamos falar sobre fisioterapia, sobre saúde da mulher, como a fisioterapia pode ajudar e para a saúde sexual da mulher. Pode se apresentar, Gabriela Rios, fala um pouquinho da sua história como fisioterapeuta, da sua trajetória. Olá, Marcela, obrigada pelo convite. Eu sou Gabriela, fisioterapeuta formada já há mais de 10 anos, especialista na área de saúde da mulher há 9 anos e eu trabalho desde que eu formei na área de saúde da mulher. A área de saúde da mulher é uma especialidade da fisioterapia muito nova, tá? A gente fala que está com atuação no Brasil aí há uns 15 anos, então é muito pouco perto de outras áreas. Pode ser por esse motivo que poucas pessoas conhecem. A fisioterapia na saúde da mulher, ela também pode ser conhecida como fisioterapia pélvica. Então, às vezes, algumas pessoas conhecem com essa denominação, tá? A gente prefere abranger, falar a palavra saúde da mulher, porque abrange mais coisas, tá? Não necessariamente só relacionado com a pelve feminina. Essa área, a gente atende pacientes relacionados à sexualidade, tá? Pacientes com dor na relação, com dificuldade de orgasmo, flatos vaginais. A gente atende pacientes obstétricos, para preparar para uma gestação saudável, paciente que está grávida e paciente no seu pós-parto, tá? Assim como a atuação durante o trabalho de parto, também pode ter a atuação do fisioterapeuta obstétrico. A gente também trabalha na saúde da mulher com a uroginecologia, que são pacientes relacionados à parte de micção, urina, e fecal. Então, pacientes com perda urinária ou com perda de fezes, tem essa atuação dentro da área da fisioterapia, certo? Sim, eu queria que você falasse sobre como que a fisioterapia pode contribuir para auxiliar esses problemas que algumas mulheres têm com incontinência urinária, disfusões no assoalho pélvico. Algumas mulheres de academia, até jovens, né, vão fazer um exercício físico e tem uma perda ali de xixi. Não é só uma questão que está dessa problemática para mulheres mais velhas. Como que a fisioterapia pode ajudar essas mulheres? Marcela, então, as disfunções do assoalho pélvico, entre elas a gente tem a incontinência urinária. A incontinência urinária, ela pode estar relacionada ao esforço, tá? A gente chama de incontinência urinária de esforço, que é aquelas pacientes que perdem xixi espirrando, pegando peso, na atividade física, às vezes na relação sexual. A gente tem incontinência urinária de urgência, que são aquelas mulheres que não conseguem segurar a urina. Quando tem vontade, precisa correr e ir ao banheiro. Por exemplo, eu estou conversando aqui com você, me dá vontade, eu não consigo segurar. E tem perca. A gente chama de urgência miccional. Isso é uma fraqueza na musculatura da vaginal. Isso é uma alteração na função dos músculos vaginais. Então, a perda de xixi, independente da situação, ela não pode acontecer. Ela nunca pode acontecer. Perder xixi, Marcela, nunca vai ser normal. Não importa se você perdeu gotinhas, se você perdeu jatinhos, se você perdeu de forma esporádica. Então, nunca vai ser normal. Eu brinco que a fisioterapia na saúde da mulher é uma academia de pepecas. Então, do mesmo jeito que eu sei, te acompanho, que você treina no cross. Tem que treinar o crossfit, academia, musculação e treinar também o músculo da vagina. Eu brinco que o consultório nosso é uma academia de pepecas. Porque do mesmo jeito que você vai no cross, né, e treina o seu corpo, todas as mulheres, elas deveriam treinar a sua pepeca. Quando você me falou assim, é fraqueza do músculo? Não necessariamente. Não necessariamente. É alteração da função do músculo vaginal. A nossa região vaginal, ela é músculo como qualquer outra parte do nosso corpo. Então, ela precisa ter força, ela precisa ter resistência, ela precisa ter alongamento, ela precisa ter sensibilidade, ela precisa ter reflexo. Vou fazer uma comparação só para vocês entenderem um pouco melhor. Quando você vai no cross, vocês vão na academia, não tem exercícios específicos para força, exercício específico para resistência, exercício específico para alongamento? O músculo vaginal é do mesmo jeito. Então, se você está perdendo xixi em alguma situação, você colocou aqui no começo no esporte, né? Isso. Se você está perdendo xixi em alguma situação, a gente verbaliza que os seus músculos do assoalho pélvico, o seu músculo da pepeca, está com alteração da função dele. Qual que é a função dos nossos músculos do assoalho pélvico? O que é assoalho pélvico? Assoalho pélvico é a região ali entre vagina e ânus que sustenta os órgãos dentro da gente. Sustenta a bexiga, sustenta o útero e sustenta reto, certo? Então, se ele está sem força, ou sem resistência, ou sem alongamento, ou sem sensibilidade,
pode acontecer o quê? Alterar a função. A pessoa começar a perder xixi, começar a perder cocô, E entendeu? tem que fazer os exercícios para trabalhar isso. Aí dentro do Não é consultório... só exercício de força, às vezes requer outros Exercícios específicos. específicos. Exatamente. Aí dentro do consultório, exatamente. Dentro do consultório, a gente vai avaliar. A avaliação, Marcela, ela é bem semelhante a um atendimento de ginecologista, tá? Tem toque. Ela é invasiva. Não, a gente não fala toque. Que toque quem faz é o médico. A gente fala a palpação muscular. Então, a gente vai ter um contato no canal vaginal, mas é porque toque é de órgão. E a gente faz um contato manual, tá? Então, a gente apalpa a musculatura vaginal, então faz a introdução no canal vaginal e analisa como que tá a força, a resistência, o alongamento desses músculos. E o que essa pessoa precisa melhorar para melhorar a disfunção. Vou te dar um exemplo. Um músculo muito tenso. Às vezes, pessoas no esporte que pegam muito peso, muita barra, e aí o assoalho pélvico dela tá muito tenso. Na hora que for tossir, o músculo precisa contrair e relaxar. Como ele tá tenso, ele não vai fazer esse movimento. A pessoa vai perder xixi. Quer dizer que o músculo tá fraco? Não, ele tá com tensão. Então, a gente precisa de alongamento. Ele precisa de relaxar, na verdade. A gente precisa alongar. Alongar. A gente precisa alongar para entendi. gerar um relaxamento. É como se você fosse fazer como se, por exemplo, você treina, fica com o músculo rígido. Aí você tem que ir lá na fisioterapia dar uma soltada no músculo. Talvez é um pouco parecido. Um pouco parecido. A gente poderia comparar um pouquinho mais com você alongar antes de treinar e depois de treinar. Entendi. Certo? Por isso que a fisioterapia, ela precisa sempre ser individualizada. É bem uma coisa individual, particular. Sempre individual, particular, Marcela. E sempre bastante criteriosa no sentido da individualidade. Por exemplo, não necessariamente o que eu preciso, você precisa. Certo. Entendeu? Por isso que o ideal seria todas as mulheres com sintoma, você tá no cross, tá? Vou usar você de exemplo, mas você tá no cross. E teve uma situação esporádica, que você teve uma perda de xixi, não é normal. Então, interessante seria a gente te avaliar, ver o que está acontecendo para eu te ensinar. Porque aí entra uma curiosidade. Não necessariamente você vai precisar de um tratamento longo. Algumas vezes você vai precisar apenas aprender a cuidar da sua pepeca. Entendeu? Você, às vezes, com um atendimento ou dois, você já consegue passar coisas. Isso é muito individual, né? Aí a gente te avalia. Tem algumas pessoas que com poucas orientações, né? Consegue dar seguimento e ir praticando em casa e desenvolvendo. Você faz cross há quanto tempo? Vou mudar. Já agora eu vou perguntar para você. Uns 3 anos que eu fiz, agora eu tô mais na musculação, mas sempre eu gosto de fazer um treininho ou outro de então, vamos crossfit. lá, você treina há 3 anos, mais intenso, né? Fica 2 meses sem treinar. Você vai perder o que você... Perde muita massa. Então, verdade. a academia de pepecas é igualzinho uma academia. Você vai aprender comigo a cuidar da sua região vaginal, mas os exercícios vão ser para contínuos. Sim, porque se é músculo. você parar de fazer os movimentos, treinar, também o músculo da vagina também perde também. Exatamente. Igual academia, igual o músculo que você vai pra academia. É uma academia de pepecas. Por isso que é interessante a mulher passar por uma avaliação assim que possível, não esperar ter sintoma, entende? Não esperar ficar um caos, né? Que, na verdade, o interessante da físio, Marcela, seria a gente prevenir. E não a gente tratar. No caso extremo de não conseguir segurar o xixi. Exatamente. E eu gosto de deixar muito claro que os sintomas, eles vão aparecendo ao longo da nossa vida. Vai dando sinais, nem sempre chega naquele estado crítico. Eles vão aparecendo aos pouquinhos e muitas vezes a gente acha que é normal. Ignora. Né? Não, a gente até às vezes acha que é normal mesmo. Por exemplo, acordar à noite para fazer xixi. Quase todas as mulheres falam que acorda. Não é normal acordar à noite. Mas assim, eu acordo com vontade de fazer xixi. É normal? Você acordar depois que você dormiu uma noite, vamos colocar de 8 horas. E acordar com vontade, tudo bem. Agora, a vontade de você fazer xixi, te acordar, não tá certo. O nosso músculo ele tem que ter resistência o suficiente para segurar xixi dentro da gente durante a noite. Agora, se aquela mulher que fala pra você, eu vou 2, 3 vezes durante a noite, já me mostra que tem alguma coisinha errada. Entendeu? Que tá errado a disfunção. Alguma coisa. Outro exemplo que eu vou te dar. Já ouviu falar em flatos vaginais? Sim.
É um Geralmente pumzinho é pela pepeca. Geralmente é durante a relação que tem esses... Marcela, algumas pessoas relatam durante a relação, mas os flatos vaginais, eles podem acontecer na atividade física, eles podem acontecer quando a pessoa levanta, agacha, entendeu? Entendi. E muitas pessoas acreditam que os flatos vaginais é normal. Não, é comum. A gente sempre tem que diferenciar o comum do normal, entendeu? Então, o comum não é porque acontece com todo mundo que vira uma coisa normal. Então, esses sintomas, né? Que você perguntou aí inicialmente, da perda de xixi no esporte. Eu relatando agora acordar à noite para fazer xixi. Ter flatos já me mostra que eu tenho que prestar um pouquinho de atenção na minha região vaginal. Lembrando que ela é músculo. Então, a gente não tem um remedinho para isso. Se não tem um remédio que você vai tomar, é treinar. É treino mesmo, Por isso igual ir pra academia. Exatamente. Entendi. Eu queria entrar numa questão sobre o problema do vaginismo, o problema da dor na relação sexual, também da anorgasmia, que é a ausência do orgasmo, né? Como que a fisioterapia pode colaborar para ajudar essas mulheres com alguma dessas problemáticas? Você está me falando aí de disfunções sexuais, certo? Antes da gente falar das disfunções sexuais, eu gostaria de falar para você da função sexual, certo? O que é a função? Função é eu gostar de ter relação, eu ter relação sem dor, eu ter prazer durante a relação. Então, essa é a função. Então, esse é o natural. Então, alguma mudança nesse cenário gera uma disfunção, certo? Nós, seres humanos, Marcela, eu não sei se você sabe, mas nós, seres humanos, a gente desenvolve a nossa sexualidade entre os 2 aos 4 anos de idade. Vou te dar um exemplo. Já viu um bebezinho de 6 meses de idade pegar o dedão do pé e pôr na boca? Já ouviu as pessoas falando isso? Né? E o que a gente faz? A gente tira foto, acha bonitinho. Ai, que bonitinho, tá chupando o dedo do pé. Já viu uma criança, uma menininha de 3, 4 anos, pôr a mão na pepeca? O que a gente faz? Tira a mão daí. Não pode, é feio. Fecha a perna. Já escutou alguma dessas frases? É uma repressão sexual desde a infância, Na verdade, é um impedimento da gente conseguir desenvolver a nossa sexualidade de uma forma saudável, né? Aí entra várias coisas que a gente não precisa conversar. Então, a partir daí, nós vamos gerando os bloqueios. Então, a gente vai gerando bloqueio, que a gente não pode encostar na gente. A gente vai gerando de bloqueio. Se autotocar, de ter o estímulo sexual, de achar que é merecedora do prazer, do orgasmo. Exatamente. Então, a gente é como se a gente fosse proibida. Castrada, quase. Né? É como se a gente fosse proibida de conhecer o nosso corpo. Aí, a mulher, Marcelinha, ela tem um agravante ainda dentro disso tudo. O homem, ele tem o órgão genital externo. Então, ele pega no pênis o tempo todo. Pega no pênis para fazer xixi, pega no pênis para coçar o saco. Então, ele tem esse contato com o seu órgão genital. É natural para o homem, né? Além de ser incentivado ao autocontato, né? Isso. Nós, mulheres, além do fecha a mão, tira a mão daí, não fecha a perna, não pode, é feio, nós ainda temos nosso órgão genital interno. Então, a gente não tem tanto contato com o nosso órgão genital. Então, a grande maioria das mulheres, ela não consegue sentir a sua sensibilidade vaginal, certo? De forma correta e com facilidade. Então, o que a gente precisa prestar atenção? Por isso que eu falei que eu queria falar primeiro da sexualidade para falar da disfunção. O que a gente precisa colocar aqui em pauta? E uma das coisas que eu acho mais importante, anorgasmia, alteração de orgasmo, dificuldade ou ausência do mesmo. Se essa pessoa ela não conhece a sua região vaginal, se ela não tem uma sensibilidade preservada, como é que na hora do sexo ela vai conseguir ter um prazer? Se ela não se conhece, se ela não sabe como se estimular. Não é nem se estimular, ela não conhece o seu corpo, entendeu? Ela não conhece os seus pontinhos de sensibilidade mesmo. Outra questão, eu não encosto no meu corpo, eu não fui incentivada a isso. Outra pessoa vai encostar e você ainda tem que gostar. Então, as disfunções, na grande maioria das vezes, ela está diretamente relacionada com uma alteração da sexualidade. Por isso que eu gosto de deixar... É um pouco também emocional, né? Da cabeça da mulher. Marcela, de mudar um pouco, de se libertar. Marcela, na verdade, é mais uma cultura que a gente introjetou na gente, né? E aí, muitas vezes, a gente não consegue desvencilhar uma coisa da outra.
Onde que eu tô querendo chegar? Que toda essa parte vai gerar, sim, alterações orgânicas. O que é alterações orgânicas? Vai tensionar esse músculo na hora da relação, porque você não estava à vontade. Então, na hora da relação sexual, o emocional reprime e vai virar algo orgânico. Vira algo físico. Exatamente, virar algo orgânico. Então, vai tensionar o músculo. Então, dor na relação, nós chamamos de dispareunia. Isso é proveniente de uma tensão vaginal, certo? Muitas mulheres com esse problema do vaginismo não conseguem ter relação. Vamos falar primeiro da dispareunia. A dispareunia, ela é dor na relação. Então, a dor na relação, ela gera tensão. Então, na hora da relação, ela vai ter dor, mas ela tem penetração. Mas ela vai ter dor, certo? Chama dispareunia. O vaginismo, ela não tem penetração, tá? Então, a dispareunia é dor na relação, mas tem penetração. Se a pessoa não consegue ter penetração, e essa penetração, Marcelo, nós estamos falando de penetração de dedo, de objetos, penetração peniana. Se ela não consegue ter penetração, aí é uma incontração voluntária do músculo vaginal, que aí a gente chama de vaginismo. Mas se essa mulher consegue ter penetração, ela não tem vaginismo, ela tem dispareunia. Entendi. Certo? Tem uma diferença, né? Porque a outra não consegue, assim, nem ter nenhuma penetração. O vaginismo real, a gente não penetra nada. Para te dar um exemplo, são pacientes, hoje é um público, o maior público do meu consultório hoje é vaginismo e dispareunia, tá? Muitas pessoas acham que a dor e o vaginismo é a mesma coisa, né? O vaginismo não penetra, a dispareunia penetra, mas com tem dor, né? desconfortável. Algumas mulheres já vi relato de amigas que falam sobre dor na relação, até já te indiquei. Falei assim, olha, se você está sentindo, vai na fisioterapia, procura uma melhoria nisso, que não é normal, da questão de ter sangramento, de ter dor. Sangrar na relação também não é normal. Nunca. Uma relação sexual ela nunca pode ser dolorosa. Ela nunca pode ter sangue. Ela não pode ter desconforto, tá? A gente, no vaginismo, muitas vezes, as mulheres relatam pra mim que elas não vão no consultório ginecológico, consultório médico, e não conseguem colher a prevenção, entende? Na hora de fazer a prevenção, o médico não consegue introduzir. Que não é confortável a posição de fazer Papa Nicolau também. Tem uma dorzinha, né? Não, mas o Papa Nicolau, ele tem dor porque você encostou em colo do útero. Mas essas mulheres com vaginismo não conseguem encolher o material, não conseguem introduzir o espéculo. A abertura, né? Entendeu? Elas não conseguem introduzir o espéculo mesmo, não conseguem ter a relação. Além de não conseguir ter a relação, não conseguem fazer o exame ginecológico, entende? Nossa. E algumas mulheres relatam pra gente que tem relação sexual com dor em alguns momentos no mês. Aí a gente tem que prestar atenção, porque nós temos alguns fatores de risco, Marcela, e o principal deles chama-se intestino preso, constipação, certo? Mulheres com intestino preso, não sabia disso. É o principal, tá? Fator de risco para dor na relação. Imagina o meu assoalho pélvico aqui, minha região vaginal. Imagina ela como se fosse uma peneirinha. Não saber que o intestino influenciar ter dor na relação, nunca imaginei isso. Imagina que o meu assoalho pélvico como se fosse mesmo uma peneirinha, tá? E aí você pega as fezes acumuladas, paciente que não vai ao banheiro sempre, é o quê? Uma pedrinha nessa peneirinha, certo? O músculo do assoalho pélvico, eles são vários músculos juntos. Então, na hora de eu evacuar, se você tiver com muito ressecamento das fezes, muito tempo sem evacuar, o que vai acontecer? Vai tensionar esse músculo. Eu já ouvi pessoas, amigas ou conhecidas, falar assim, nossa, eu tô quase uma semana sem ir ao banheiro. Sim. Eu falei assim, isso não é normal, gente. Não. Vocês têm que procurar auxílio médico. Aí, Marcelinha, vai gerar tensão no músculo do assoalho pélvico. O normal é você conseguir fazer as suas necessidades fisiológicas todos os dias. Esse é o normal. Esse é o ideal. Mas a gente considera intestino preso e constipação quando você não vai ao banheiro todo dia, mas também, porque tem gente que vai um dia assim, outro não, e está satisfeito. Mas é quando você não vai ao banheiro e o não ir no banheiro te incomoda, e na hora que você evacuar, você evacua com ressecamento. Porque também dor, tem né? gente, também, às vezes. porque também tem gente que que vai ao banheiro todo dia e as fezes estão sempre muito ressecadas. Entendeu? Tem que tomar muita água, né? Aí pode gerar desconforto na hora da relação.
A questão do intestino preso já está ligado à alimentação, que a falta às vezes também de uma atividade física e também a falta às vezes de tomar água mesmo, porque a água ajuda a fazer as fezes sair com mais facilidade. Mas o interessante da gente colocar aqui em pauta é que o intestino preso pode gerar dor na relação sexual. Então, pessoas com intestino preso provavelmente vai ter dor na relação. Então, é interessante procurar a fisioterapia, porque a gente ensina a alongar os músculos do assoalho pélvico, a gente ensina procedimentos específicos. Pode causar uma alteração, o intestino preso pode causar uma alteração nesse assoalho pélvico que vai promover a dor. Exatamente. Aí a gente precisa ensinar procedimentos para essa mulher, para ela não deixar essa constipação, esse intestino preso, gerar dor na relação, certo? E a questão, Marcela, é que não se melhora sozinho. Então, se você tem dor na relação, se você tem impedimento da penetração, se você tem perda urinária, não resolve sozinho. A gente precisa treinar a nossa pepeca. A gente precisa cuidar dela com exercícios específicos, certo? O ponto da anorgasmia. A anorgasmia é a alteração da sensibilidade do músculo. Então, a gente precisa trabalhar essa sensibilidade. Aí, Marcela, eu vou trazer aqui em pauta um assunto bastante discutido e muitas vezes confundido, que é a fisioterapia na saúde da mulher, ela é diferente do pompoarismo, certo? As pessoas conhecem mais o pompoarismo. Eu achava que os exercícios do pompoarismo estaria dentro da fisioterapia, são coisas distintas. Não, vamos lá então. A fisioterapia na saúde da mulher é distinta do pompoarismo. Pompoarismo é uma técnica onde o objetivo principal é a parte da sexualidade, certo? E para isso eles vão executar contrações e relaxamentos. A fisioterapia pélvica, nós vamos ter sim contrações e relaxamento, mas nós vamos ter baseado numa avaliação funcional do assoalho pélvico. Como que está essa função? Como que está o reflexo desse músculo, a sensibilidade desse músculo? E a partir daí, nós vamos escolher o melhor procedimento a ser executado com essa mulher. Nós temos alongamentos vaginais, nós temos a necessidade de ser uma coisa individualizada, né? Isso. Aí nós temos a massagem vaginal, os alongamentos vaginais, compressas, temos as contrações e os relaxamentos, como vocês conhecem no pompoarismo, mas o pompoarismo são protocolos. Se você colocar lá pompoarismo, vai sair um monte de orientação, certo? E tem alguns exercícios de pompoarismo específicos. Só que esses exercícios e esses protocolos, eles são prontos. Dentro da fisioterapia, a gente vai escolher de forma individual. Então, por que não é a mesma coisa? Porque se você pegar um músculo que tem dor na relação, se você pegar um músculo que está tenso, se você pegar um músculo que está rígido... Se você contrair mais, vai ficar pior. Isso. E você contrair mais, vai ficar pior. Então, Gabriela, o pompoarismo é para todo mundo? Não. O pompoarismo, ele pode ser utilizado em momentos da vida, mas tem outras horas que você não pode usar, certo? Então, dentro da fisioterapia, a gente não fala que a gente usa o pompoarismo. A gente fala que a gente usa os músculos de contração e relaxamento, desde que aquela mulher esteja apta para executar. Então, muitas vezes, Marcela, eu falo assim, eu quero cuidar da minha região vaginal, vou contrair e relaxar. Não necessariamente é isso que você precisa. Porque, por exemplo, no caso de vaginismo, a mulher está muito tensa, ela precisa de relaxar. Ela precisa de alongar. Você está entendendo certinho, é exatamente isso. Entendi. Aí, Marcela, eu quero deixar aqui uma mensagem que as pessoas, às vezes, confundem um pouquinho, tá? Quando a gente está falando aqui, por isso que você falou relaxamento algumas vezes, você falou relaxar, né? E eu falei alongar, porque muitas vezes as mulheres acham que a nossa região vaginal, ela fica larga. E quando a gente fala relaxar, as pessoas acham que relaxar é ficar larga, entendeu? E não é isso. E não é isso. É você ter o controle da musculatura no sentido da sua abertura. Isso, no sentido de flexibilidade, de alongamento, tá? A nossa região vaginal, ela não fica larga. Aí algumas pessoas falam assim, mas fica assim, eu fiquei. Não, você não ficou. Vou fazer os exercícios de alongamento, vou ficar larga. Não ficou. O que acontece é, você não está larga, você tá você tá mais velha e tá se sentindo larga porque o seu músculo tá sem ativação,
sem função. Então, quando a gente fala de relaxamento, a gente está falando de alongamento. É dar para o músculo a habilidade dele contrair e dele relaxar na sua amplitude total de movimento, certo? E dessa forma, a gente evitar disfunções. Sim, eu queria que você falasse sobre os sinais que a mulher tem que se atentar para buscar uma fisioterapeuta. Assim, se você está se sentindo dessa forma, você já falou algumas coisas, né? Mas o que mais que você poderia falar para essas mulheres? Marcela, você é mulher? Você tem região vaginal? Sim. Você tosse? Você pega peso? Você menstrua? Você tem cólica menstrual? Se é mulher, precisa de fisioterapia. Já teve a primeira relação sexual, tá? Então, se você é mulher, teve a primeira relação sexual, o ideal é você passar por uma avaliação fisioterapêutica, principalmente se você faz atividade física, pra gente ensinar você a cuidar da sua região vaginal. Se você é mulher e pensa em engravidar, o interessante seria a gente avaliar a sua região vaginal antes de você engravidar e não apenas grávida. Olha Se você é mulher e passou por uma cirurgia de esterectomia, que é a retirada do útero, dentro da gente fica assim, ó, bexiga, útero e reto. Quando tira o útero, a bexiga ela fica super móvel. Então, futuramente, essa mulher pode ter perda de xixi. Então, se você passou ou vai passar por uma cirurgia de retirada de útero, é interessante você passar para a avaliação na saúde da mulher. Se você está na menopausa, então o ideal, Marcela, seria todas as mulheres sempre em algum momento da vida da mulher, ela durante as fases da vida. Todas as fases da vida, praticamente, da mulher, ela deveria buscar um auxílio com o fisioterapeuta. Exatamente. Por isso que no comecinho a gente conversou e você falou questão de sessões, né? Muitas vezes a mulher vai ser avaliada, vai aprender a se cuidar e a gente pede para vir uma vez por ano igual vai no ginecologista. Muitas vezes ela vem já com uma sintomatologia. Então eu preciso tratar essa sintomatologia. Então ela vai ficar próxima de mim ali por um tempinho. E Às depois vezes ela vai aprender. Mais sessões, dependendo do caso, vai ser uma, 2 sessões e um acompanhamento depois. Isso. E dependendo da disfunção que ela tiver, vai ter que ficar mais tempo fazendo sessões. Mas todas a gente sempre pede para lembrar. É uma academia de pepecas. Então, se você vai para sua academia, Marcela, como você já falou, né? Que você vai há muitos anos. Eu fiquei no início da gravidez 3 meses sem poder treinar. A gente perde as coisas, músculo, como se a gente nunca tivesse treinado na vida. Não dá pra parar. Eu sempre dou um jeito, mesmo na correria, de fazer umas 3 vezes por semana, porque se você parar de treinar, você cai tudo e perde muita massa. Assim, por mais que eu não esteja numa fase de estar muito intenso o treino como antes, eu não deixo de fazer, porque tem uma perda muito grande, né? E a busca pela fisioterapia, ela deveria ser maior. Inclusive, nós mulheres não temos essa consciência, né? Por isso, Marcela, que eu faço questão, sempre, quando eu consigo, de aceitar convites como o seu, entendeu? Porque é uma área muito nova, mas já cresceu muito. Quando eu comecei, Marcela, há 9 anos atrás, as pessoas ainda iam muito pra cirurgia, porque tá perdendo xixi, entendeu? Ia muito pra cirurgia, não sei se você já ouviu falar, de cirurgia de períneo, que é costurar a região vaginal. São tudo cirurgias muito invasivas, que também a própria cirurgia tem consequências. Então, a fisioterapia, ela consegue tirar da paciente a possibilidade de uma cirurgia. Então, por que poucas pessoas conhecem? A fisioterapia consegue evitar uma cirurgia, então. Sim. Olha, mas se a pessoa tiver que ir para a cirurgia, a gente prepara ela também para essa cirurgia, entendeu? Por isso que é interessante nós divulgarmos mais. Por isso que eu te falo, né? Em relação, depois ter um bate-papo sobre obstetrícia. Por quê? Porque são áreas novas, mas é uma área que quanto mais divulgada, mais a gente vai conseguir cuidar da saúde feminina. Mulher não tem que ter dor na relação. Mulher não pode ter dor na relação. Mulher tem que, sim, conseguir ter orgasmo, se ela quiser, toda relação sexual. Aí a gente entra numa conversinha que as pessoas falam assim, a mulher tem orgasmo só externo, não tem com penetração. O nosso órgão genital, ele tem a habilidade, sim, de ter orgasmo mais do que o homem, porque a gente é 8.000 vezes mais enervadas do que o homem. Tem que trabalhar e se trabalhar, a mulher consegue ter muitos orgasmos. Na verdade, a gente precisa fazer um trabalho de autoconhecimento mesmo, entendeu? Então, você perguntou, né, em relação à procura. A procura, ela deveria ser feita para a mulher
mesmo sem sintomas, sabe? Principalmente para fazer uma avaliação. E nesse aspecto de autoconhecimento. Se entendeu? conhecer. Sempre tem alguma coisa que a fisioterapia vai poder colaborar para a mulher. Se tiver sintoma, sim. Se não tiver sintoma, iremos prevenir o aparecimento desses sintomas. Até pode ser você ir numa fisioterapeuta para fazer uma avaliação e começar a prevenir. Exatamente. Isso? Esse é o ideal. Entendi. É muito bom falar sobre esse tema, né? Gostaria que você deixasse algum recado. O que você tem para falar para as mulheres? Onde que é o seu consultório? Como que você atende? Você pode deixar aí também seu Instagram, seu contato. Marcela, então, meu Instagram é grp_fisio, tá? O site é Gabriela Rios, tá? E eu atendo atualmente no setor JAO na Clínica Humane, tá? De segunda a quinta. Os atendimentos da fisioterapia sempre são individualizados. É uma durabilidade mais ou menos aí de 60 minutos cada sessão, tá? Tem muita gente que tem aquele entendimento que a fisioterapia ela tem que ser semanal. Na saúde da mulher, não necessariamente. Eu tenho pacientes que vai a cada 15 dias, eu tenho paciente que vai uma vez no mês, eu tenho paciente que vai a cada 3 meses. Então, é muito de acordo com cada paciente. Elas sempre vão sair do consultório com orientações domiciliares, tá? Eu brinquei, né, com você que é uma academia de pepecas, então vai ter uma fichinha de exercício pra pepeca pra ela fazer em casa. Eu tô achando que eu vou iniciar essa academia aí. Eu já fazia alguns exercícios, mas eu vou buscar a fisioterapia pra melhorar esse negócio. Principalmente pela quantidade de exercício físico corporal que você faz, né? Então, assim, o meu recado é uma área nova. Mas assim como é importante as pessoas se preocuparem com a academia pro corpo, com nutricionista, com psicólogo, a região vaginal, por muito tempo, ela foi colocada como algo secundário. Então, a mulher ela sempre foi dividida ao meio, tá? Eu sou a Gabriela daqui pra cima e ali eu nem conheço. Então, a gente tem que realmente abrir a nossa mente, conversar mais sobre isso, porque... Existe muito tabu e preconceito ainda, né? É cultural, né, Marcela? Machismo, né? É muito cultural. Então, a gente precisa muito verbalizar sobre o assunto. Por quê? Porque a mulher não precisa ter desconfortos sexuais ao longo da vida. Não precisa ter bexiga caída, tá? Que o povo fala, a bexiga vai cair quando ficar mais velha. Não precisa acordar à noite. Então, a fisio, eu sou apaixonada na área de saúde da mulher, tá? Estou à disposição para dúvidas, conversar novamente. Por quê? Porque eu acho que a gente precisa cuidar mais da mulher. Eu tenho eu já atendi vários pacientes que chegou no consultório falando assim, eu tô aqui por conta que eu tenho dor na relação, mas eu sei que é normal ter dor na relação. Minha médica pediu para eu tomar vinho na hora de ter relação para eu relaxar. Então, assim, a gente faz as pessoas acreditarem em algumas situações. Uma médica falou que é normal ter dor na relação. Já foram faladas algumas vezes. E eu já peguei paciente, algumas também, Marcela, de 40 anos de idade, de 50 anos de idade, que nunca teve orgasmo. Ou que nunca teve relação com penetração, só relação externa por ter desconforto e achar que é normal. Olha só. Então, eu acho que é importante sim, tá? Agradeço mais uma vez o convite. Eu que agradeço muitíssimo você ter vindo falar sobre a fisioterapia, né? Eu acho que é um trabalho muito bonito que você faz com as mulheres. Acho que a nossa sociedade precisa evoluir muito nessa nossa cultura, é uma cultura ainda muito machista. E vamos ter que encerrar, porque já tá acabando nosso tempo. Mas se você quiser falar mais alguma coisa e deixar o local onde você está no seu consultório e o Instagram novamente, eu vou deixar você falar, tá bom? É grp_fisio, tá? E o consultório é Clínica Humane no setor JAO. Então, vamos ter que encerrar por aqui, que o nosso tempo está acabando. E siga o Instagram Pod Eva Off. Quem não se inscreveu, inscreve no canal Pod Eva. Tchau, tchau. Até mais.